Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o professor Benedito e quero falar para você um pouquinho do livro que a Fundação Getúlio Vargas está lançando de minha autoria. Bom, esse livro, Amazônia Brasileira, Soberania Ameaçada, que é decorrente de mais de 2 décadas de pesquisa aqui na Amazônia Brasileira. Na verdade, começou com o meu mestrado, em que eu fiz uma pesquisa aqui na Amazônia para falar da soberania brasileira e das ameaças que existem alienígenas sobre e contra esta soberania aqui na Amazônia. A Amazônia brasileira, que é uma das regiões mais ricas do mundo, mais cobiçadas do planeta, em razão das suas potencialidades. A Amazônia, que na verdade é onde o Brasil começa, né? Aqueles que defendem que o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500, por Pedro Álvares Cabral, na Bahia. Em verdade, eu tenho uma tese que está embasada em evidências históricas de que quem realmente descobriu o Brasil e pela Amazônia foi Vicente Pinzon, chegando aqui em 17 de janeiro de 1500. Então, logo em janeiro, um pouco antes do abril de Pedro Álvares Cabral. E aqui chegando, eles imaginavam que ainda estavam navegando em mar, quando as ondas gigantescas estavam lá a quase levar as caravelas à deriva. O Frei Carvajal pega a água e descobre que essa água, na verdade, é doce, que não era mar. E como era dia de Santa Maria, o primeiro nome que se deu ao rio Amazonas foi Santa Maria de Mar La Dulce, ou seja, um mar de água doce. E esse verdadeiramente é o Amazonas, né? Esse rio fantástico, o rio mais longo do planeta, o maior volume de água do planeta, 23 mil quilômetros de águas navegáveis em toda a bacia, mais de 7 mil afluentes conhecidos. Na verdade, a maior bacia hidrográfica, a maior planície alagada do planeta. Então, realmente, é um rio exuberante, visto, inclusive, com imagens de satélite, como um ponto fundamental da nossa Terra. Quando, então, na navegação de Pinzon, o Frei Carvajal, que era o escriba da caravana, ele conta que ele viu indígenas às margens do rio e que lançavam flechas com tanta força que penetravam nos barcos. E ele fez uma analogia, naquele momento, com as Índias Amazonas da Capadócia. Eles até imaginaram assim, olha, será que nós estamos na Grécia aqui? Que aqui, só as Índias da Capadócia, as Amazonas, é que teriam força para lançar flechas com tanta desenvoltura. Então daí de onde vem o nome Amazonas. Na concepção indígena, esse nome se chamava Massamu. Massamassu, que significa o retumbar de grandes águas. Só que daí Carvajal coloca esse nome de Amazonas. E por que esse nome de Amazonas? Porque Mazon significa seio. E A é um prefixo de negação, um elemento de negação. Então, sem, ou seja, aquela que não tem um seio. Porque as Amazonas, segundo a lenda da Capadócia, elas amputavam o seio direito para poder, com mais força, e junto ao peito, lançar a flecha. Com mais desenvoltura e colocar mais força. Porque se assim colocasse, ela não teria força suficiente e não atingiria o alvo. Mas colocando aqui, ela teria mais certeza e mais força para lançar o dardo, né, para lançar a flecha. E aí vem então o nome Amazonas, ao nosso rio Amazonas e depois a toda essa região amazônica brasileira. Então essa é a primeira lenda que permeia o imaginário aqui da Amazônia. E a segunda é a lenda do Eldorado, porque desde os sonhos lusitanos e espanhóis era descobrir grandes quantidades de ouro aqui. E se contava que tinha um príncipe aqui, de Urucumacuã, que Rondon fala que ele viveu aqui próximo a Pimenta Bueno, aqui em Rondônia, indo para a região onde era a Vila Bela de Santíssima Trindade, Chupinguá e aquela região ali, aqui em Rondônia, Pimenteiras, nessa região, e fala-se que tinha um príncipe ali, que ele banhava no lago, nas essências das algas,
E depois, quando ele saía da água, 12 virgens indígenas aspergiam sobre ele ouro em pó. E ele ficava, então, dos pés à cabeça, todo dourado. Eram as vestes dele. Então, ele ficava todo dourado, vem a palavra que os espanhóis chamavam, né, em espanhol, de Eldorado. Esse imaginário permeia toda a Amazônia brasileira, tanto que lá em Bogotá nós temos o aeroporto Eldorado, o Museu Eldorado, tudo é Eldorado, em razão a esse imaginário do Eldorado. O príncipe dourado, né? O Eldorado, o dourado, o dourado, né? Então, e Rondon acreditava tanto nisso, que eles colocaram uma placa na expedição Rondon, dizendo, aqui é o Eldorado. Então, quando, por exemplo, em 1970, se convocava pessoas para vir aqui para a Amazônia, eu mesmo fui um de que, encantado com essa narrativa, né? Duas coisas que eram narrativas interessantes, os bandeirantes que vinham buscar ouro, Raposo Tavares, por exemplo, que veio para cá, com 2.000 homens saindo do Tietê e navegando do Tietê, Cuiabá, Guaporé, Mamoré, Madeira, vencendo os 17 trechos encachoeirados do rio Madeira, chegou até o Forte Presépio, Guarupá, perto de onde é Belém hoje. De 2.000 homens, ele chega lá só com 59 homens. Então essa lenda permeia o imaginário popular, e com essa do Eldorado. Então, em 70, quando eles falavam assim, venham para a Amazônia, venham para a Rondônia, algumas propagandas diziam assim, venha para o novo Eldorado brasileiro. Então essa lenda que permeou desde a época dos descobrimentos, que Carvajal fala, depois dos espanhóis, os bandeirantes, entradas e bandeiras, aí vem depois, nos anos 70, quando se começa o Pique Ouro Preto, o primeiro projeto de colonização da Amazônia Meridional aqui em Rondônia, a porta de entrada em Vilhena, se falava bem-vindo ao Eldorado. Então, a Amazônia é o Eldorado. E não é de todo uma lenda, porque o ouro que nós temos aqui é algo, assim, até agora não inventariado devidamente. Nós poderíamos aqui, em toda a Amazônia, buscar e extrair riquezas incalculáveis por isso. Então, essas duas lendas que permeiam o nosso imaginário, eu costumo dizer, não é lenda, é realidade. Essa riqueza efetivamente existe e, logicamente, as nossas indígenas também estão aí, por todas as margens dos rios amazônicas, nas suas tribos. E essa é a Amazônia brasileira, com toda essa potencialidade hídrica, sem contar os nossos rios atmosféricos, nossos rios gasosos, que mantêm as boas condições climáticas do planeta. Daí a importância da Amazônia, até mesmo dentro dessa concepção dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis do planeta. Então esse livro fala de todo esse potencial hídrico, mas não só isso. Nós falamos também da situação geográfica privilegiada da Amazônia no mundo. Uma área de 5,2 milhões de quilômetros quadrados em território brasileiro, o que corresponde a 2/3 do território brasileiro. É uma região ainda pouca conhecida, pouco explorada, e pouca conhecida inclusive pelos brasileiros. A maior parte dos brasileiros que conhecem a Amazônia são brasileiros que vivem aqui na Amazônia. Aproximadamente 22 milhões de brasileiros que vivem aqui na região amazônica, composta pelos estados do Amazonas, do Acre, do Pará, de Rondônia, de Roraima, do Mato Grosso e Tocantins. Então essa região é maravilhosa, com todas as suas potencialidades, inclusive potencialidades faunísticas. Alguns animais que existem aqui só existem aqui. Enquanto, por exemplo, nós temos lá o símbolo da soberania americana, que é a águia careca, a nossa arpia tem uma envergadura de 2,20 metros aproximadamente. São os braços de um jogador de basquete de envergadura, muito maior que a águia careca americana. A nossa arpia é o símbolo da nossa Amazônia, o símbolo dos ares amazônicos. Então são animais fabulosos, o peixe-boi, o boto cor-de-rosa que encantou Jean-Jacques Cousteau nas suas expedições amazônicas, aqui inclusive para o Rondônia. Então essa região é fantástica, denominada Amazônia brasileira, que inclusive aqui no norte do Brasil, legalmente é chamada de Amazônia Legal. Essa Amazônia que tem também a flora mais cobiçada do planeta,
né? E só 1% dessa biodiversidade está conhecida. A antropóloga Manuela, da Universidade de Chicago, em seus levantamentos, seus estudos aqui na Amazônia, ela chega à conclusão que a maior biodiversidade do planeta está aqui na Amazônia, no Juruá, no Acre. E a segunda maior biodiversidade do planeta estaria aqui em Cacaulândia, Rondônia. O que poucos, inclusive rondonenses, sabem disso. Então essa Amazônia é algo fantástico, né? 247 unidades de conservação entre as federais e estaduais preservadas. 150 unidades de conservação estaduais. Só Rondônia tem 1/3 dessas unidades de conservação dentro do bioma da Amazônia. É algo por demais, majestoso. Tudo na Amazônia é gigantesco, como essa flora também é gigantesca. Árvores centenárias, seculares, árvores que atingem mais de 80 metros de altura. Árvores que têm um valor agregado muito grande no mercado de madeiras mundial. Mas essa flora, essa fauna ainda é desconhecida pelos brasileiros. Inclusive, as universidades brasileiras deveriam estar pesquisando mais aqui na Amazônia, para fazer um inventário dessa riqueza tão cobiçada, inexplorada e ainda desconhecida pela ciência. Nós poderíamos encontrar aqui, dentro dos nossos fármacos, por exemplo, cosméticos, um aquecimento da indústria mundial e algo assim que poderia, com a sabedoria dos nossos povos das florestas, esconder a cura de diversas doenças. Nós temos, inclusive, o anticoncepcional, o biriri, e tantas outras plantas que curam câncer, que curam a picada de cobra, e que tudo isso está dentro desse conhecimento milenar dos nossos povos, povos indígenas, povos ribeirinhos, povos quilombolas. São riquezas incalculáveis aqui na Amazônia brasileira, que o brasileiro ainda desconhece. Nós temos, por exemplo, inexplorado aqui as nossas riquezas minerais. O potencial que nós temos é fantástico. Algumas dessas riquezas são exploradas no Pará, umas poucas aqui em Rondônia e em outros estados brasileiros, da Amazônia. Mas a riqueza que nós temos é coisa fabulosa. Nós temos, por exemplo, só em Rondônia. Nós temos aqui, por exemplo, em Rondônia, dentro da Amazônia, um estado logicamente progressista, um estado que está se fazendo, um estado que tem seu destaque no cenário nacional, na sua situação geográfica privilegiada. Nós temos aqui, por exemplo, uns commodities nossos que sustentam a nossa economia, o leite, a carne bovina e o soja, mas nós poderíamos estar com uma riqueza sendo explorada, trazendo justiça social para a nossa sociedade, combatendo a pobreza, a fome, a falta de empregos. Ou seja, nós poderíamos estar fazendo circular mais rapidamente o círculo virtuoso da nossa economia, com geração de emprego e renda, explorando racionalmente e sustentavelmente as nossas riquezas minerais. Nós somos uma área de arinha aqui em Rondônia. A área de arinha significa que nós somos uma área de relevante interesse mineral. É uma área que desperta o interesse de todo o planeta, de todas as grandes nações. E nós, brasileiros, ainda não estamos explorando essas riquezas minerais aqui da Amazônia. Por exemplo, nós temos 197 minas de ouro em Rondônia. Nós temos mais de 30 minas de diamantes. Não é só Roosevelt. Nós temos imensas minas de casterita, para além da maior mina de casterita a céu aberto do planeta, que é em Ariquemes. Então nós poderíamos estar explorando tudo isso e trazendo riqueza para o nosso povo, combatendo a miséria que assola nossas casas, a fome que assusta, e é uma realidade inconteste. Tanto que, por mais que nos esforcemos, principalmente, e eu vejo esse trabalho das igrejas, né? Entregando cestas básicas para as populações que necessitam de comer. É uma necessidade básica, né? Fazer uma justiça social, que nós tanto ansiamos, tanto precisamos, de entregar primeiro a comida a esse povo faminto. E a gente está aqui deitado em berço esplêndido, numa riqueza fantástica dessa da Amazônia, subexplorada. Nós temos que explorar sustentavelmente essas riquezas,
para trazer o bem-estar para nossas populações. Todas elas, é plenamente possível explorarmos essas riquezas de modo sustentável, para, logicamente, preservar a natureza, mas também fortalecer a vida humana. O homem é o animal mais importante de todo o ecossistema. É um animal que é feito diferentemente à semelhança de Deus. E nós temos que fazer isso. Nós estamos vivendo nesse bioma aqui, onde fala tanto na concepção ESG de ser, em governança, em sustentabilidade econômica, social e ambiental. E aí nós nos esquecemos às vezes que o bicho homem é o bicho mais importante de todo esse ecossistema. E nós nos esquecemos às vezes que nós podemos também explorar tudo isso racionalmente. E que nós temos que inclusive seguir uma receita básica. E eu costumo dizer que a receita básica de tudo isso, ela foi dada por Deus lá em Gênesis. Deus fez o Jardim do Éden. E eu digo que a Amazônia é o Jardim do Éden. É o paraíso. É o paraíso que Euclides da Cunha fala assim: aqui é onde palpita o motor da natureza. Olha que coisa fantástica. Euclides da Cunha, como por aqui andou na época da inauguração da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Então, esse Jardim do Éden pode ser explorado? Pode. E eu digo que a receita binominal de Deus é que colocou o homem no jardim, aqui nessa Amazônia brasileira, para preservar e explorar. Ou seja, preservar é manter a natureza. É normal, é fazer a sustentabilidade dessa natureza. E explorar é explorar racionalmente, é buscar da terra, dessa Amazônia, o sustento, é buscar no agronegócio sustentável o fortalecimento da economia com geração de emprego e renda, trazendo benefícios para toda a sociedade, de empregos diretos e indiretos. Então nós podemos efetivamente explorar a Amazônia. Eu costumo dizer que se nós explorássemos racionalmente a Amazônia, e já existem estudos científicos para isso, e no meu livro, nessa obra eu coloco isso, nós poderíamos tirar aqui da Amazônia 1,2 trilhões por ano. Isso faria com que o Brasil, em menos de 3 décadas, se transformasse na maior potência do planeta. Mas para que isso aconteça, em 30 anos, nós temos que começar agora, para as futuras gerações. Temos que começar no presente para as futuras gerações. Porque se ninguém começar, o tempo vai se passando, a cobiça vai aumentando, alguém vai explorando isso de modo irracional, no contrabando. Por exemplo, só de diamante de Roosevelt, se tira $1 bilhão anualmente aqui. Isso com base só no que é apreendido, com base só nas operações policiais, com base só nos estudos e, logicamente, nas investigações da ABIN e da Polícia Federal. E nós poderíamos estar racionalmente explorando isso. Explorando e trazendo o que? Riqueza para o nosso povo sofrido. Nós somos o povo mais rico do planeta vivendo na pobreza. Isso é paradoxal. Precisamos de homens, mulheres que entendam isso, que sintam essa grandiosidade da Amazônia e possamos com isso, pela Amazônia, sustentavelmente, mudar a realidade brasileira. É plenamente, é cientificamente e é sustentavelmente possível fazer isso, para que tragamos e possamos alcançar a tão sonhada justiça fiscal para a nossa gente. A Amazônia é tudo isso. Nessa obra nossa que está sendo lançada, nós contamos um pouco de tudo. Um pouco do Pique Ouro Preto, o primeiro projeto de colonização da Amazônia Meridional, onde ali a gente lembra de nomes de homens como o Assis Canuto, que foi um dos idealizadores, do Pique Ouro Preto, e ele está vivo até hoje, é uma personagem da nossa história aqui, que começou com essa nova concepção do ciclo econômico do agro aqui em Rondônia. Então nós temos aí muitas informações úteis, históricas, geográficas, geopolíticas, faunísticas, florísticas, potencialidades minerais, hídricas dessa região tão rica do planeta que é a Amazônia. E logicamente perpassando por Rondônia, que nós estudamos esse case no nosso livro, do primeiro projeto de colonização da Amazônia Meridional, que fez com que migrantes de todas as terras do Brasil viessem para Rondônia, do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, de Minas, da Paraíba, do Ceará, do Rio de Janeiro, do Mato Grosso,
do Acre mesmo, do Amazonas, do Pará, enfim, de todos os estados brasileiros, viessem para cá para formar essa terra, né? E agora nós já temos nossos filhos nascendo aqui. Eu mesmo tenho meu filho que nasceu em Ji-Paraná, o Abre, que hoje advoga aqui em Rondônia. Ele nasceu na cidade de Ji-Paraná, que é uma cidade perto da cidade de Ouro Preto, onde eu morei muito tempo, é a cidade onde eu lecionei na UBRA, é a cidade que eu amo muito. Então essa obra é resultado de um trabalho, na verdade é resultado de um trabalho de pesquisa, mas em que eu dediquei praticamente a minha vida a isso, tenho dedicado a minha vida a isso, trabalho de pesquisa acadêmica sobre a Amazônia. Eu costumo dizer que o pão meu de cada dia é a Amazônia. Essa região que eu sou apaixonado por ela, e a região que, na minha opinião, o Brasil pode se tornar a grande potência que pretende, e que pretende não, é a grande potência que naturalmente ele já é, mas só não está explorando essas riquezas. Então nós temos que aprender com grandes personagens da história, que alguns generais que falam assim, olha, a riqueza na mão de quem as tem e não as sabe explorar, constitui inclusive perigo para quem as tem. Então nós temos essas riquezas grandiosas, né? Nós vamos aqui, então vamos fazer um resumo de toda essa riqueza. Vamos pegar aqui, vamos aqui na atmosfera. Nós temos nossos rios atmosféricos, que mantêm, logicamente, as boas condições climáticas do planeta. As correntes marítimas que vêm do Pacífico, vêm pela Amazônia, batem nos Andes, voltam e retornam para o sudeste brasileiro. Então esses rios atmosféricos, quando a gente está voando aqui nessa região, a gente sente algumas turbulênciazinhas nos nossos rios atmosféricos, que o volume de água que tem lá em cima é maior que o volume de água do rio Amazonas que tem aqui embaixo, de todo esse rio que estão na superfície aqui, e maior até que os nossos rios subterrâneos, que também são outros rios. Então nós temos um rio atmosférico, nós temos rios na superfície e um rio subaquático. Então isso é uma riqueza incalculável e única do planeta, que mantém inclusive as boas condições climáticas do planeta, daí o interesse do mundo em que se preserve a natureza aqui na Amazônia. Mas que possamos inclusive, também sabemos disso, explorá-la racionalmente, cientificamente falando. Bom, daí nós temos subterraneamente também os nossos minérios, que são ainda desconhecidos, incalculáveis, são riquezas que nós podemos fazer com que nós sejamos e tenhamos realmente as maiores reservas de ouro do planeta, por exemplo. Reservas de urânio, reservas de casterita, de terras raras. Por exemplo, é possível carregar numa mochila nas costas 15 milhões de dólares em terras raras. Uma pedra pequena, por exemplo, de urânio, poderia valer aí até 5 milhões de reais. Toda essa riqueza está aqui na nossa cara, sob os nossos pés, nos nossos narizes, e subexploradas. Temos que aprender a explorar racionalmente as potencialidades que Deus nos deu. Nós somos uma nação abençoada. Nós temos tudo aquilo que o mundo precisa aqui no Brasil. E como o pessoal costuma brincar, e Deus é brasileiro, porque nós não temos terremoto, não temos maremoto, não temos vendavais daqueles que destroem em todos os países do mundo aí, tsunamis. Nós somos um país abençoado mesmo por Deus, como diz o poeta na letra da música. Rico por natureza. Mas nós temos que acordar esse gigante. Alguém tem que acordar esse gigante. Tem que explorar essa potencialidade, para que isso se converta em benefício para o nosso povo. Então esse livro, essa segunda edição, lançada pela Fundação Getúlio Vargas, uma solenidade que daqui talvez um mês, ou talvez antes, a gente vai lançar lá no Rio de Janeiro, na Escola Superior de Guerra. É um livro que traz essa reflexão, dessa potencialidade que nós temos na Amazônia, a potencialidade que nós temos em Rondônia, que nós podemos transformar essa terra amazônica, 2/3 do território brasileiro, na maior potencialidade econômica do planeta. E nós temos uma vocação natural para isso. Aqui tudo que se planta dá, a gente sabe disso. Isso desde Caminha, ele já falava isso na carta de Pedro Vaz de Caminha quando descobriu o Brasil. Aqui se plantando dá, e é verdade. Aqui nós somos abençoados porque nós temos água de sobra. Mas nós temos que preservar a água também. Porque daqui a pouco, se nós destruirmos as nossas nascentes, nós não vamos ter água nem para o boi beber. Então a gente tem que ser racional. Eu crio gado,
mas tento preservar minhas nascentes. Estou restabelecendo as nascentes, para que o meu gado tenha água, para que os funcionários meus tenham água, para que eu tenha água lá no sítio. Então nós temos que racionalmente explorar o que Deus nos deu, essa terra abençoada, e com uma riqueza incalculável, né? E outra coisa, se nós pegarmos só o petróleo que tem na Amazônia e explorarmos racionalmente, o gás natural que tem na Amazônia e explorarmos racionalmente, se nós pegarmos os cosméticos da Amazônia, o que é a potencialidade de fármacos, farmacêutica da Amazônia, a partir dos conhecimentos milenares das nossas populações, nós certamente podemos ser a maior potência do planeta. E isso, basta só uma coisa: a atitude. Eu digo que nós temos que ter um pouco de chá para fazermos a coisa certa. E chá é conhecimento. Então nós já temos algum conhecimento da Amazônia, mas temos que ampliar esse conhecimento. Todos os profissionais da ciência têm que vir para cá, para a Amazônia, estudá-la, fazer um inventário efetivo desse ativo patrimonial. Por exemplo, outro exemplo, quando se fala em condição ESG, de ser nas pegadas verdes, nós temos aqui o maior vale do carbono do planeta. Porque o carbono é importante agora nessa concepção da temperatura da Terra. E o nosso carbono estocado aqui é um ativo ambiental intangível, mas mensurável, monetizável. Se nós formos monetizar, fazer um inventário monetizado dos nossos ativos ambientais, Rondônia, por exemplo, é um dos estados mais ricos do Brasil. Nós somos só 0,4% do PIB nacional, mas nós podemos ser muito mais, nós somos muito mais, porque só a potencialidade que nós temos aqui de ativos ambientais, do carbono que já está estocado nas nossas florestas, já é um ativo bilionário. Eu estou falando em bilhões de dólares, e temos que calcular isso, que isso ainda não está calculado, isso não está monetizado, isso ainda não foi colocado num balanço como um ativo patrimonial. Temos que fazer isso urgente. Se nós não fizermos isso, inexoravelmente outra pessoa vai fazer. Ou façamos isso como brasileiros, ou algum estrangeiro vai lançar a mão da coroa e vai fazer isso. Então façamos nós, reconheçamos nós, calculemos nós, somemos nós essa riqueza, coloquemos no papel, no nosso balanço, e chamemos aqueles que têm condições de, tecnológica, cientificamente e sustentavelmente, ser parceiros em cooperação, em solidariedade, para explorarmos essas riquezas, melhorarmos as nossas vidas, trazermos justiça social, econômica para o nosso povo, a nossa gente que passa necessidade.